Sob o lema de aprender a jogar sem Kylian Mbappé, o PSG sustentou a sua invencibilidade em 2024 ao empatar com o Mônaco no terceiro jogo seguido sem o camisa 7 em ação durante os 90 minutos de partida. Bom, a abertura da 24ª rodada da Ligue 1 reuniu o terceiro colocado do campeonato Mônaco contra o líder Paris Saint-Germain no estádio Louis II, um palco que os parisienses não têm tido muita sorte ultimamente, visto que a última vitória conquistada pelo Paris Saint-Germain no Principado ocorreu em janeiro de 2020, ou seja, há 4 anos. Todavia, ao menos o Paris Saint-Germain conseguiu quebrar a série negativa de 3 derrotas consecutivas sofridas diante dos monegascos ao empatar em 0-0 nesta última partida, que apesar do placar sem gols, foi bastante agitada, com 14 finalizações de cada uma das equipes, 5 grandes chances desperdiçadas pelo Mônaco contra 3 do PSG, além de um alto índice de 1,61 gols esperados pelos monegascos mediante 1,5 dos parisienses. Deste modo, o Paris Saint-Germain estendeu a sua invencibilidade para 20 jogos na temporada, obviamente se mantendo invicto em 2024. Aliás, se considerarmos apenas a Ligue 1, notamos que o ciclo de partidas sem derrotas do PSG é ainda maior, já que a única derrota sofrida pelos atuais bicampeões franceses no campeonato ocorreu lá na 5ª rodada, quando eles perderam do Nice por 3-2 em pleno Parque dos Príncipes. Desde então, foram 14 vitórias e 5 empates nas 19 rodadas seguintes. Não à toa, o Paris Saint-Germain lidera isoladamente a Ligue 1, somando 9 pontos de vantagem em relação ao vice-colocado Brest, contabilizando 55 de possíveis 72 pontos, o que resulta em uma campanha de 76% de aproveitamento. Curiosamente, uma performance inferior em comparação à da temporada passada, quando a equipe, na época comandada por Christophe Galtier, encerrou a 24ª rodada da Ligue 1 assinalando 57 pontos. Por sinal, até o número de gols marcados era superior naquela oportunidade. Vide os 59 tentos registrados pelo PSG na edição anterior da Ligue 1 contra os 54 marcados até aqui na temporada. Um cenário que só muda se considerarmos o desempenho defensivo dos pupilos de Luiz Henrique devido aos 19 gols sofridos por eles, ou seja, 4 a menos do que a equipe de seu antecessor neste mesmo estágio da Ligue 1 na temporada 2022-2023. A propósito, o bom desempenho defensivo do Paris Saint-Germain deve realmente ser enaltecido em razão das lesões que continuam assolando os zagueiros do time. Para você ter uma ideia, nessa última partida contra o Mônaco, por exemplo, o treinador Luiz Henrique precisou improvisar o lateral esquerdo Nordi Mukiele para compor a zaga ao lado de Lucas Beraldo, e tudo em função das contusões de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar e Marquinhos. Além deles, o volante Danilo Pereira, que também costuma fazer às vezes de zagueiro quando um dos defensores não está à disposição, também acabou lesionando a coxa e, consequentemente, desfalcando a equipe aí na rodada passada da Ligue 1. Contudo, a expectativa é que o brasileiro Marquinhos retorne ao time já na partida deste meio de semana contra a Real Sociedad, o jogo de volta, na verdade, das oitavas de final da Champions League. Lembrando que o jogo de ida terminou com o triunfo dos franceses por 2-0 no estádio Parque dos Príncipes, o que significa que depois de uma classificação suada conquistada na rodada final da fase de grupos do torneio continental, o PSG construiu uma confortável vantagem para assegurar a sua classificação às quartas de final, depois de 2 temporadas seguidas caindo nas oitavas, o que certamente dará maior tranquilidade ao técnico Luiz Henrique, considerando que o sucesso do Paris Saint-Germain depende única e exclusivamente da Champions League. Por essas e outras, foi justamente após a queda diante do Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League que a temporada do Paris Saint-Germain de Christophe Galtier acabou desandando por completo, embora poucos meses depois o time ainda tenha conquistado o
campeonato francês, o que demonstra, dentre outras coisas, que o PSG continua sem um adversário à altura ali no certame do futebol francês, continua sobrando na Ligue 1, uma condição que parecia diferente até o início de novembro, época em que o Nice ainda liderava o campeonato com 1 ponto de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, mas que se estabeleceu, voltou ao normal na 12ª rodada, quando os parisienses derrotaram o Reims por 3-0, assumiram o topo da tabela e de lá não saíram mais. Em todo caso, nem tudo são flores pelos lados do Parque dos Príncipes, pois fora de campo, o assunto envolvendo ele, é claro, Kylian Mbappé, segue agitando os bastidores do PSG. E tudo porque, depois de um jantar completamente aleatório com o presidente da França, Emmanuel Macron, no meio de semana, o camisa 7 acabou sendo substituído no intervalo da partida frente à sua ex-equipe, o Mônaco, no estádio Luís II, completando assim o 3º jogo seguido sem estar em campo durante os 90 minutos. Contra o Nantes, na 22ª rodada, ele começou no banco de reservas e só entrou no lugar de Marco Asensio aos 17 minutos da segunda etapa. Na rodada seguinte, contra o Rennes, Mbappé foi sacado aos 20 minutos do segundo tempo para a entrada de Gonçalo Ramos, à medida que no Principado, como eu citei há pouco, ele nem voltou para o segundo tempo. Quer dizer, um detalhe que só não chama tanto atenção, porque essas substituições passaram a acontecer a partir do instante que Kylian Mbappé anunciou ao Paris Saint-Germain que não renovará o seu vínculo contratual junto ao clube, o que certamente gerou um anticlímax ali no Parque dos Príncipes e, consequentemente, gerou mais uma polêmica entre Mbappé e o PSG. Haja vista a capa do jornal L'Équipe no dia seguinte ao empate no Principado, estampando nela a frase "roupa de noite ruim", fazendo uma alusão ao fato de Mbappé já estar de agasalho ao lado da mãe nas tribunas do estádio Luís II, assistindo a partida durante todo o segundo tempo. Ao mesmo tempo, é importante destacar que a relação entre Luís Henrique e Kylian Mbappé nunca foi das melhores, né? O que também é uma característica do treinador espanhol, que não costuma lidar muito bem com estrelas. Então, talvez seja esta a razão pela qual Luís Henrique não demonstra o mínimo de preocupação com a suposta saída do craque francês ao término da temporada, a julgar pela sua recente declaração ao afirmar que, abre aspas, "se tudo ocorrer conforme o planejado, tenho certeza que teremos um elenco muito melhor na próxima temporada. Estou convencido disso. Na defesa, no ataque, do ponto de vista físico e também técnico, tático, seremos melhores, sem dúvidas." Fecha aspas para Luís Henrique. Portanto, como Luís Henrique já sabe da decisão de Kylian Mbappé, claramente ele já vem preparando a equipe para jogar sem o seu principal astro. Logo, a tendência é que Mbappé seja cada vez menos utilizado até o final da temporada, inclusive nos jogos decisivos de mata-mata da Champions League. Em contrapartida, por mais que o ex-treinador do Barcelona e da seleção espanhola negue, a realidade é que a saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain será um enorme desafio ao clube, que só construiu uma reputação internacional duradoura por intermédio de contratações de nomes impactantes como Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Lionel Messi e o próprio Mbappé. E para manter a marca forte, ou os parisienses precisarão trazer uma nova estrela ou vencer a Champions League no meio do ano. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!